Talvez esse daqui seja o monitor 4K com melhor custo-benefício hoje. Eu estou falando do Samsung UR550, que é um monitor com painel IPS de resolução 4K e taxa de atualização de 60 Hz. Além disso, ele ainda tem 0.9 de cobertura de cores DCI. Mas se você está vendo esse vídeo, você provavelmente está buscando a minha opinião pessoal, tendo usado esse monitor um tempo, em vez de simplesmente saber as especificações técnicas. E eu já te adianto, eu me surpreendi muito positivamente com ele, principalmente porque eu vim de um monitor 1080p e agora, com esse meu primeiro monitor 4K, eu pude ver a gigantesca diferença entre essas duas resoluções. Se você nunca utilizou um monitor com essa resolução, eu recomendo que você tente. Só para você ter uma ideia, se a gente for pegar a quantidade de pixels, um monitor de 1080p tem a mesma quantidade de pixels que 1/4 dessa tela. É como se tudo que você visse ficasse nesse cantinho aqui do monitor. Então a gente tem muito mais espaço de tela. Por mais que o espaço físico do monitor não necessariamente seja maior do que o seu, e esse daqui no caso tem 28 polegadas, o que eu acho um tamanho super confortável, você vai perceber que muito mais coisa vai caber na tela. E você vai sentir essa diferença, seja para fazer trabalhos, seja para navegar na internet ou fazer qualquer coisa no computador. Até mesmo em jogos, você vai ter um excelente benefício em relação a isso. Se você não me conhece, eu me chamo Matheus Leone e aqui na Curva, que é uma escola de tecnologia para arquitetura, eu ensino vários programas de computador destinados ao pessoal de arquitetura, também de design e de engenharia. Então, como eu trabalho com muita modelagem 3D, com tratamento de imagem e também com edição de vídeo por conta do canal, esse é um monitor que me beneficiou muito por conta dessa resolução. Então é muito mais confortável para mim trabalhar com desenho de arquitetura, com modelagem 3D, com renderização, com tratamento de imagem em um monitor que cabe muito mais informação. Por mais que tenha dois monitores, eu muito mais confortavelmente consigo trabalhar com esse monitor daqui, podendo ver tudo que eu estou fazendo. Agora, se você está buscando um monitor para jogos, talvez esse daqui não seja a melhor opção para você, por conta da taxa de atualização dele, que é de 60 Hz. Eu até gosto eventualmente de jogar uns jogos e eu senti uma boa melhora em relação a isso, já que eu passei a jogar em 4K, o que dá uma boa diferença na tecnologia e na visualização. Agora, para jogos competitivos, em que uma taxa de atualização muito alta é necessária, esse monitor daqui não vai ser ideal. Além disso, uma coisa importante para a gente ressaltar aqui é que, como ele é um monitor 4K, você precisa ter um computador, e aqui no geral a gente está falando de placas de vídeo, que vão ser capazes de entregar o mesmo conteúdo que você fazia em um programa no monitor 1080p em um monitor 4K. Na verdade, a sua placa de vídeo vai estar tendo que enviar 4 vezes mais informação de pixels para a tela, e você precisa se certificar que a sua placa de vídeo consegue fazer isso. Então, se a gente utilizar aqui a parte de jogos, por exemplo, para fins de comparação, você vai sentir uma diminuição no número de frames por segundo que você vai ver no seu videogame por conta de um monitor em resolução 4K, já que você vai ter um espaço de tela muito maior. Então aqui no caso eu tenho uma NVIDIA RTX 2060 Super e eu consigo com tranquilidade utilizar esse monitor e ainda um monitor secundário, mas você precisa se certificar disso, senão você vai ter problema. Inclusive, esse monitor especificamente, ele tem uma função da Samsung chamada Upscaling, que teoricamente vai ajudar a melhorar a qualidade da imagem caso você esteja enviando um sinal de uma resolução diferente da nativa desse monitor. Então digamos que, por exemplo, você queira utilizar o computador, mas você não consegue mandar sinal 4K e você tem esse monitor, você vai enviar, e você pode mudar isso nas configurações do Windows, um sinal 1080p para cá, e exibir uma imagem nessa tela que é 4K. O que vai acontecer é que a sua imagem vai ficar um pouco borrada. Isso vai acontecer porque a informação de 1 pixel que o seu computador está enviando vão ter que se transformar em 4 pixels aqui na tela. E isso vai gerar uma discrepância. Então, se a gente for comparar o mesmo sinal em Full HD sendo enviado do computador e exibido nesse monitor ou num monitor 1080p, como é o caso desse daqui, o monitor 1080p vai te dar uma qualidade melhor.
Então, eu só recomendo você utilizar um monitor nessa resolução, ou em qualquer outra resolução, na verdade, se você puder enviar um sinal naquela resolução específica. E quanto à função de upscaling daqui, eu achei ela praticamente inútil. Eu tive muita dificuldade de, quando enviando um sinal 1080p, ver alguma diferença na qualidade da imagem quando eu habilitei ou desabilitei o Magic Upscaling. Eu até estava achando que a funcionalidade estava quebrada ou que eu não estava sabendo ligar. Mas quando eu cheguei muito perto do monitor, eu pude ver que alguns pequenos detalhes ficaram um pouquinho mais claros quando eu liguei o Upscaling. Mas sério, se você não tiver com a cara colada no monitor, você não vai perceber. Então, novamente, se certifica que você pode usar um sinal nessa resolução e aí sim, esse monitor vai ser uma excelente escolha para você. A experiência que eu posso passar para vocês em relação a esse monitor é de alguém que trabalha com criatividade. Então, no meu caso, com modelagem 3D, com representação de arquitetura, renderização e edição de vídeo. E um dos fatores importantes para esse tipo de trabalho é ter uma boa fidelidade de cor na imagem. Isso é uma coisa que eu encontrei nesse monitor. Eu até percebi, vendo vários dos meus vídeos antigos, o quanto o meu monitor antigo era descalibrado. Então, imagens que eu achava que estavam boas, quando eu abri nesse monitor, eu vi que na verdade não estavam. Então, eu considero que isso daqui foi essencial para eu poder produzir um conteúdo com qualidade, seja para o YouTube, para clientes, para os meus alunos ou qualquer outro tipo de coisa visual. Claro que você vai encontrar outros monitores com uma precisão de cor melhor que esse daqui. Mas, hoje em dia no Brasil, nessa faixa de preço e tratando um monitor 4K, esse daqui foi a melhor opção que eu encontrei. Então, definitivamente para esse campo, eu super recomendo ele. Falando de um ponto negativo desse monitor, o encaixe VESA de trás dele não é muito eficiente, já que você vai precisar de um encaixe de 75mm precisamente porque, como ele tem uma parte arredondada atrás, bem perto desse encaixe, se você tiver um encaixe de um braço que seja um pouco maior que isso, ele não vai encaixar com facilidade e você vai precisar de alguma gambiarra para fazer isso funcionar. Outro ponto negativo aqui é o pé desse monitor. Eu acho até que ele tem um bom design, mas ele tem muito pouca flexibilidade de movimentação. O máximo que eu posso fazer é inclinar o monitor nesse sentido. O que, convenhamos, não é uma coisa que a gente precisa fazer toda hora. Eu ajeitei isso uma vez e depois eu nunca mais mexi. Um ajuste que eu sinto falta é de altura. Eu particularmente iria preferir que o monitor ficasse um pouquinho mais alto para ele alinhar melhor com o meu rosto e o meu campo de visão. Mas esse aqui é um pé que só vai permitir esse tipo de movimento. Então, se você quiser ajustar a altura ou qualquer outro tipo de movimentação, você vai precisar de um braço de encaixe VESA. E aí você tem que se certificar que o braço que você vai utilizar vai encaixar bem nesse monitor. De qualquer forma, eu utilizo ele assim e funciona bem para mim. Mas você precisa ter isso em mente caso você esteja procurando um monitor com uma regulagem de altura melhor. Então, se você está procurando um monitor mais para produtividade, para trabalho, que não tem muito aquela estética gamer e que sua prioridade não é jogar nele, embora você possa fazer isso e você vai ter uma boa experiência, tirando jogos competitivos, você quer ter uma boa fidelidade de cor e você quer ter um bom monitor 4K com um bom painel IPS, como é o caso desse daqui, que por sinal tem uma qualidade de cores de preto excepcional, eu recomendo muito esse monitor para você. Como eu falei, eu só me surpreendi positivamente com ele e eu te garanto, para um trabalho numa área de modelagem, de edição de vídeo, de renderização, você vai sentir uma diferença enorme saindo de um monitor 1080p e indo para um monitor 4K. Você vai ver que você vai ter mais espaço para trabalhar e talvez você até aumente a sua produtividade. Então, se você está interessado em comprar o Samsung UR550, eu vou deixar aqui embaixo um link. Se você comprar com ele, você vai poder ajudar o canal sem pagar nada mais por isso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo na próxima aula e, se você gostou, considere apertar no botão de gostei e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!